Meu amigo espalhou rumores falsos sobre mim na escola. Agora, ele está implorando que eu não processe ele. Eu, 18 anos, tenho ouvido rumores sendo espalhados sobre mim pelo meu amigo James, 18 anos. Eu e James éramos inseparáveis desde o jardim de infância. Crescemos no mesmo bairro, fomos para as mesmas escolas e compartilhamos inúmeras memórias, desde conversas até tarde da noite até jogos de futebol no quintal. James era o tipo de amigo que sempre conseguia me fazer rir, não importava quão ruim meu dia tinha sido. Nós sonhávamos em um dia abrir um negócio juntos, algo que combinasse nosso amor por tecnologia e criatividade. No ensino médio, nossa amizade só se fortaleceu. Compartilhávamos interesses, entramos nos mesmos clubes e até trabalhamos em empregos de meio período juntos. James tinha uma personalidade contagiante que atraía as pessoas, e eu era o mais quieto. Nós nos complementávamos perfeitamente, e todos na escola nos conheciam como uma dupla. Tudo começou durante as férias de verão antes do nosso penúltimo ano. James e eu estávamos bolando ideias para uma startup de tecnologia. Passamos semanas pesquisando, programando e esboçando nosso plano de negócios. Uma noite, enquanto trabalhávamos até tarde na minha casa, tivemos uma discussão acalorada sobre a direção do projeto. James insistia em seguir um caminho e eu achava que era muito arriscado. A discussão esquentou e, frustrado, James saiu furioso. No dia seguinte, na escola, as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Comecei a ouvir sussurros nos corredores, murmúrios sobre algo que James supostamente havia dito. No início, ignorei, achando que era só fofoca, mas os rumores rapidamente cresceram. Estudantes que mal conhecia começaram a me evitar, e alguns até me olhavam com pena. Os sussurros se transformaram em acusações completas. Não demorou muito para que os rumores atingissem um novo nível. Segundo James, eu supostamente tinha espalhado acusações falsas sobre ele, alegando que ele estava traindo a namorada e roubando do nosso projeto de tecnologia. As histórias eram absurdas e me pintavam como o vilão de um drama que eu nem havia começado. Mas esses primeiros rumores eram apenas o começo. James começou a espalhar mentiras mais insidiosas. Ele disse às pessoas que eu estava envolvido em atividades ilegais, me acusando de roubar colegas e professores, e até insinuou que eu havia participado de um assalto local. Os rumores ficaram mais sombrios e sérios, com alguns sugerindo que eu havia agredido um aluno em uma festa que eu nunca havia sequer comparecido. Essas mentiras foram criadas para arruinar completamente a minha vida pessoal. Confrontei James, exigindo saber por que ele estava espalhando tais mentiras. Ele riu e disse que eu estava exagerando e que era só drama de escola. Mas o dano já estava feito. As semanas seguintes foram absolutamente horríveis. Professores e estudantes que antes me conheciam como uma pessoa confiável e gentil, agora me olhavam com desconfiança. Minhas notas começaram a cair, pois eu achava difícil me concentrar. E minha paixão pelo projeto de tecnologia começou a desaparecer. Passei horas na biblioteca pesquisando como provar minha inocência, mas cada pista parecia levar a um novo beco sem saída. A situação em casa não era muito melhor. Meus pais estavam perplexos e preocupados, tentando me confortar enquanto lidavam com sua própria raiva contra James. Eles o conheciam bem e não podiam acreditar que ele faria algo assim. Eu sempre fui o calmo, mas agora estava constantemente à beira de um colapso, tentando escapar dos rumores e dos olhares hostis. As redes sociais eram um pesadelo. James tinha muitos seguidores e suas postagens estavam cheias de acusações e capturas de tela do que ele chamava de provas. Ele postava mensagens que faziam parecer que eu estava conspirando contra ele, e os comentários eram brutais. Pessoas que eu nem conhecia estavam atacando meu caráter, e parecia que toda a escola estava contra mim. Tudo isso fazia eu querer me esconder e nem ir mais à escola. O nível a que James levou isso foi completamente absurdo, tudo por causa de uma pequena discussão que tivemos. Acho que ele sempre foi do tipo ciumento e raivoso, mas ainda assim, nada disso justificava suas ações. Comecei a coletar evidências para tentar provar às pessoas que eu era inocente de tudo isso. Reuni mensagens de texto, e-mails e qualquer postagem nas redes sociais que mostrasse o comportamento de James. Foi exaustivo, mas eu sabia que precisava revidar. Passei noites vasculhando nossas mensagens antigas, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse provar que ele havia começado os rumores. Uma noite, enquanto revisava os registros de chat antigos, encontrei algo que fez meu sangue gelar. James havia me mandado uma mensagem naquela noite, logo após nossa discussão, dizendo que iria garantir que eu pagasse pelo que fiz. Foi uma mensagem assustadora, que confirmou meus piores medos. Imprimi tudo e levei para um advogado, na esperança de que essas evidências fossem suficientes para levar James ao tribunal por difamação.
Eu sabia que isso não o levaria a ser condenado de fato, mas esperava que fosse o bastante para assustá-lo e fazê-lo admitir a verdade. O advogado que consultei era um profissional experiente, conhecido por lidar com casos como o meu. Depois de revisar as evidências, ele estava confiante de que tínhamos um caso sólido. Entramos com uma ação contra James por difamação e danos morais. A notícia se espalhou rapidamente e, de repente, a escola se tornou um campo de batalha. Os seguidores de James se voltaram contra mim, enquanto aqueles que sabiam a verdade ficaram do meu lado. As primeiras audiências no tribunal foram realmente assustadoras. Eu nunca havia estado em um tribunal antes e me perguntava se o que eu estava fazendo valia a pena todo o problema e dinheiro. James apareceu com seu advogado. Meu advogado foi implacável, usando cada pedaço de evidência para construir um caso convincente. Testemunhas que haviam visto as postagens de James e ouvido suas ameaças começaram a se manifestar, fortalecendo meu lado da história. O ponto de virada veio quando a própria namorada de James testemunhou. Ela revelou que James havia confidenciado a ela seu plano de arruinar minha reputação. Ela disse que ele havia fabricado toda a história para se vingar de mim por causa da discussão. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto enquanto ela detalhava como James havia manipulado todos, incluindo ela mesma. Seu testemunho foi um golpe fatal para a defesa de James, que começou a desmoronar. Vendo a expressão de choque no rosto de James, senti uma mistura de felicidade e tristeza. A pessoa que eu conhecia há tanto tempo estava se desintegrando diante dos meus olhos. As mentiras que ele havia criado estavam sendo expostas, e a realidade de suas ações estava começando a pesar. O juiz também pareceu sensibilizado pelas evidências. Ele concedeu uma ordem de restrição temporária contra James, impedindo-o de me contatar ou espalhar mais rumores. À medida que a data do julgamento se aproximava, a atitude de James mudou. A confiança e a arrogância foram substituídas por desespero. Ele começou a aparecer na minha escola, tentando se desculpar e se explicar. Ele me enviou inúmeras mensagens, implorando por uma chance de conversar. As mensagens variavam de desculpas sinceras a ameaças, mas todas mostravam que ele estava com medo. Um dia, ele se aproximou de mim no corredor. "Por favor, cara, você tem que entender que eu nunca quis que isso chegasse tão longe", ele disse. Eu estava tão zangado e não pensei nas consequências. Eu disse a ele que o dano já havia sido feito e que ele deveria ter chegado a essa conclusão antes de arruinar completamente minha reputação. Algum tempo se passou, mas as desculpas de James continuaram. Ele implorava para que eu não levasse o caso ao tribunal, prometendo que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Seus pais também se envolveram, ligando para os meus, pedindo perdão em nome do filho deles e implorando para que eu retirasse as acusações. Eles estavam desesperados para consertar a bagunça que o filho deles havia criado. Mas o dano estava feito. Passei noites pensando no que fazer. Parte de mim queria perdoar James, acreditar na amizade que um dia compartilhamos. Mas a outra parte sabia que deixá-lo impune seria injusto para todos que sofreram por causa de suas mentiras. Meus pais, meus professores e, mais importante, eu mesmo, merecíamos justiça. No final, decidi seguir em frente com o processo. Não era apenas uma questão de provar minha inocência. Era uma questão de estabelecer um precedente. Eu queria mostrar que mentiras e traição têm consequências. Informei James e sua família da minha decisão, e a expressão de derrota nos olhos de James foi quase de partir o coração. O dia do julgamento chegou e a sala do tribunal estava lotada. James estava sentado do outro lado. O julgamento foi intenso, com ambos os lados apresentando seus argumentos e evidências. Meu advogado apresentou o caso com precisão, usando cada prova para pintar um quadro claro das mentiras e difamações de James. O advogado de James tentou me manchar minha credibilidade, questionando meu caráter e sugerindo que eu estava exagerando. Mas as evidências eram esmagadoras. Mensagens de texto, postagens em redes sociais e testemunhos de várias pessoas apontavam para uma conclusão. James havia orquestrado tudo. Quando James subiu ao banco das testemunhas, ele desabou. Não sei o que causou isso, mas ele realmente amoleceu. Ele admitiu suas ações, explicando como o ciúme e a raiva o levaram a destruir nossa amizade. Acho que ele pensou que, ao admitir e se mostrar arrependido, poderia escapar das consequências. O veredicto saiu rapidamente. O juiz decidiu a meu favor, me concedendo uma indenização por difamação e danos morais. James também foi condenado a emitir um pedido público de desculpas e a se abster de qualquer contato comigo. A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz lia a sentença final, um lembrete contundente do poder da verdade e da justiça. Quando James foi escoltado para fora do tribunal, senti uma mistura de alívio e tristeza. A batalha havia terminado, mas isso não consertava o passado. A amizade que um dia tivemos estava irremediavelmente quebrada.
Nas semanas que se seguiram, a vida gradualmente voltou ao normal. Os rumores diminuíram e os sussurros nos corredores se transformaram em silêncio. Foquei em reconstruir minha vida, minhas amizades e minha paixão pelo projeto de tecnologia. Mas a experiência me mudou. Fiquei mais cauteloso e mais cuidadoso em relação a quem eu confio. As cicatrizes da traição de James eram profundas e levaria tempo para que elas cicatrizassem. No entanto, também encontrei um novo sentido na vida. Queria usar minha experiência para ajudar outros que pudessem estar passando por situações semelhantes. Comecei a fazer voluntariado em um centro comunitário local, dando palestras sobre a importância da verdade e da integridade. Compartilhar minha história foi uma boa sensação, e eu esperava inspirar outros a defenderem seus direitos. A vida de James mudou drasticamente após o julgamento. Sua reputação foi destruída e muitos de seus antigos amigos se afastaram dele. Ele lutou para reconstruir sua vida, enfrentando as consequências de suas ações todos os dias. O pedido de desculpas público que ele fez foi recebido com reações mistas. Algumas pessoas o perdoaram, acreditando que ele havia aprendido a lição, enquanto outras permaneceram céticas. James, eventualmente, se transferiu para outra escola, incapaz de enfrentar os lembretes diários do que ele havia feito. A mudança lhe deu uma chance de recomeçar. Ele entrou em contato comigo mais uma vez, pedindo perdão. Dessa vez, pude responder com a mente clara. Disse a ele que, embora eu não pudesse esquecer o que ele havia feito, esperava que ele aprendesse com seus erros e se tornasse uma pessoa melhor. Reconstruir minha vida após o incidente foi um processo lento e constante. Fiquei focado nos estudos e no meu projeto de tecnologia, determinado a provar que poderia superar os desafios. Minhas notas melhoraram e comecei a participar novamente das atividades escolares. O apoio dos meus pais, professores e verdadeiros amigos foi inestimável. Eles me ajudaram a recuperar minha confiança e me lembraram que eu era mais do que os rumores que haviam sido espalhados sobre mim. Também fiz novas amizades, com pessoas que me viam pelo que eu realmente era e apreciavam minha integridade. Essas amizades foram construídas sobre confiança e respeito mútuo e me ajudaram a seguir em frente. O projeto de tecnologia que antes parecia um sonho distante começou a ganhar forma novamente. Coloquei toda a minha energia nele, usando-o como uma forma de canalizar minhas emoções e reconstruir minha autoestima. Comecei a trabalhar incansavelmente no meu projeto, refinando a ideia e desenvolvendo o protótipo. Meu trabalho árduo foi recompensado quando participei de uma competição local de inovação. Os juízes ficaram impressionados com o conceito e a execução, e eu ganhei o primeiro lugar. A vitória foi um ponto de virada para mim. Validou meus esforços e mostrou a todos que eu era capaz de grandes realizações. Apesar dos contratempos, o prêmio em dinheiro e o reconhecimento abriram novas oportunidades. Recebi ofertas de investidores e empresas de tecnologia interessadas na minha ideia. Com o sucesso do projeto, decidi retribuir à comunidade que me apoiou. Iniciei um programa de mentoria para jovens empreendedores, oferecendo orientação e recursos para ajudá-los a desenvolver suas ideias. O programa foi uma forma de retribuir e garantir que outros não enfrentassem as mesmas dificuldades que eu. Continuei também meu trabalho voluntário, falando em escolas e centros comunitários sobre a importância da integridade e de defender seus direitos. Compartilhar minha história e as lições que aprendi foi revitalizante e me ajudou a superar o que aconteceu comigo. O feedback das pessoas que ouviram minhas palestras foi extremamente positivo, e isso me motivou a continuar. Ao olhar para a jornada, percebi o quanto havia crescido. A experiência com James foi dolorosa, mas também me ensinou lições valiosas sobre amizade. Enfrentei um dos maiores desafios da minha vida e saí mais forte do outro lado. O apoio da minha família, amigos e da comunidade foi fundamental para minha recuperação. Eles acreditaram em mim quando eu duvidei de mim mesmo e me deram a força para continuar lutando. O apoio inabalável deles foi um lembrete de que eu não estava sozinho, e isso me ajudou a seguir em frente. Quando estava no palco da competição de inovação, segurando o troféu nas mãos, senti um orgulho e realização imensos. O projeto de tecnologia, agora um empreendimento de sucesso, era apenas o começo. Eu tinha grandes planos para o futuro e estava animado para ver onde a jornada me levaria. Enquanto olhava para a plateia, sabia que, não importa quais desafios viessem a seguir, os enfrentaria com a mesma resiliência e paixão que me sustentaram ao longo dessa jornada. Por fim, já se passou um ano, e eu e James meio que nos reconectamos nos últimos meses. Ele apareceu, se desculpando e querendo se encontrar, e eu concordei. Nós nos encontramos e conversamos como costumávamos fazer no passado. Ele mudou muito desde a última vez que o vi e claramente estava bastante arrependido pelo que fez. Percebi que não valia a pena guardar rancor por tanto tempo, porque isso não me levaria a lugar algum na vida.
James foi um bom amigo. E deixar tudo ir por água abaixo, por causa de uma coisa que aconteceu, é bastante imaturo. Ele admite que estava sendo um grande idiota por ter começado tudo. Mas acho que nenhum de nós é perfeito.